Temporal desta noite teve deslizamentos de terra em alguns pontos da capital. No bairro Cidade Nova, uma árvore ameaça cair. Tá caindo, essa árvore tá caindo e ela é grande. Tem também as notícias do esporte. É cada vez maior a presença das mulheres nos campos de futebol. E ainda, Banco de Olhos do Amazonas comemora mais de 800 doações. Saiba como se tornar um doador. Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora no Amazônia TV. Oito detentos fugiram da cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa ontem à noite. A polícia fez buscas para recapturar os foragidos. Depois de 2 tumultos na cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, um durante o fim de semana e o outro na véspera do Réveillon na ala feminina, na noite desta quarta-feira, mais confusão. No total, 8 detentos fugiram aqui da cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. 3 foram capturados logo na saída. Os outros 5 permanecem foragidos. O caso será investigado pela Corregedoria da Polícia. Equipes da PM, acompanhados de cães farejadores, montaram um cerco no Largo do Mestre Chico na busca dos foragidos, mas não foram encontrados. A priori nós recebemos uma chamada via rádio informando a situação relacionada à fuga de presos aqui na cadeia pública. Nós deslocamos para checar a ocorrência. Já tinha o pessoal do Ronda no Bairro no local fazendo buscas. Nessa área de Matagal aqui atrás, é uma área muito de difícil acesso, né? A gente teve bastante dificuldade no adentramento. Nós ficamos sabendo que o total foram 8, sendo que desses 8, 3 foram recapturados logo na saída do presídio. E os outros 5, né, que permaneceram aqui nesse matagal. Fizemos buscas e iremos intensificar o policiamento aqui na área a noite toda no intuito de tentar recapturar esses elementos aí. A Secretaria Estadual de Justiça e Direitos Humanos está trabalhando em conjunto com a Polícia Militar para recapturar todos os presos que fugiram da cadeia pública. Uma sindicância foi aberta para apurar em que circunstâncias ocorreu essa fuga. A população pode ajudar na recaptura através de denúncias e pelos números 181 e 190. Começou hoje o plano emergencial para tapar os buracos na cidade de Manaus. Entre os locais prioritários estão o centro da cidade e a Avenida Constantino Neri. Inclusive, nós mostramos aqui no Amazônia TV a situação em que estava um trecho da avenida. A ação emergencial de tapa-buracos começou no centro de Manaus. 50 trabalhadores da prefeitura se dividiram entre Centro, Djalma Batista e Constantino Neri. Serão feitos trabalhos de limpeza dos esgotos, desobstrução dos bueiros, drenagem e tapa-buracos. No centro, os trabalhos foram na Rua dos Baréis e no entorno da Manaus Moderna. A partir de segunda-feira e terça-feira, já com toda a frota completa, os distritos montados, as patrulhas organizadas, vamos tentar já atingir a Zona Leste e Zona Norte de Manaus, para aí começar nesse primeiro momento, até o mês de abril, maio, fazer a operação tapa-buraco. Na Avenida Djalma Batista, a situação mais crítica é neste trecho, onde novamente um buraco se formou. Nós vamos ter que, num primeiro momento, interditar parcialmente aquela área durante 30 dias, mas nós vamos resolver. Não vai ser algo que daqui a 6 meses vai voltar, não, até porque nós vamos fazer drenagem profunda. Aquilo que o prefeito Arthur fez há 20 anos vai voltar, porque não dá mais para colocar massa asfáltica em cima de barro. Tem que ter drenagem por baixo de 1,20 m de profundidade para que a água possa escoar. As vias principais de Manaus, que tem grande fluxo de veículos, são a prioridade deste plano emergencial de tapa-buracos, que começou hoje pela Prefeitura de Manaus. Entre elas, a Avenida Constantino Neri, neste trecho, sentido bairro Centro, onde as 2 faixas da via estão completamente esburacadas. A situação foi mostrada ontem aqui no Amazônia TV. Hoje, os trabalhos realizados devem minimizar os transtornos causados para a população. Para os primeiros 90 dias nós temos asfalto. Ontem eu tive uma reunião com todas as empresas que fornecem asfalto. Elas não deixarão faltar asfalto nesses primeiros 90 dias. E novamente o assunto do auxílio paletó volta a ser discutido nos corredores da Câmara Municipal de Manaus. A repórter Artemisa Gadelha acompanhou a situação e fala conosco ao vivo. Muito bom dia para você, Artemisa. Como é que foi amanhã pela Câmara? Bom dia, Rubens. Bom dia a todos. Pois é, o assunto continua em alta aqui nos corredores da Câmara Municipal de Manaus. Hoje pela manhã, o vereador
o vereador Bibiano Garcia entregou um ofício na presidência da Câmara Municipal de Manaus pedindo a suspensão do auxílio paletó. Além dele, também o vereador Marcelo Serafim. Esse benefício ele é previsto justamente no artigo 6º da Lei 199, de 23 de dezembro de 2008. E seria uma espécie de 14º salário. Ele está no valor de R$15 mil. Eu conversei também com outros vereadores, Reis do Castelo Branco, o vereador também Álvaro Campelo, o próprio presidente da casa, Bosco Saraiva. Já no caso deles, eles não vão pedir, não vão entregar nenhum ofício pedindo a suspensão. Segundo eles, esse auxílio está previsto na lei e é um direito deles. Outro assunto muito discutido hoje aqui foi a questão que o prefeito de Manaus, Arthur Neto, vai pedir a suspensão do aumento do reajuste salarial, do salário dele e do vice. Eu conversei com os vereadores, perguntei também se eles também pediriam a suspensão do reajuste salarial deles. Segundo eles, não, mas eles alegam que esse assunto pode ser discutido em plenário. Rubens. Obrigado, Artemisa, pelas informações. Daqui a pouco a gente volta a conversar, então. Os moradores da comunidade rural Nossa Senhora de Fátima, que fica do outro lado do rio, ligaram para a nossa produção para informar que estão sem luz desde o dia 31 de dezembro. Acredite, 2 postes caíram e até agora a Eletrobras Amazonas Energia não foi solucionar o problema. Aumentos já estragaram. O local é abastecido pelo projeto Luz para Todos. A Eletrobras Amazonas Energia informou que tem conhecimento da situação na comunidade rural de Fátima e trabalha para tentar resolver o problema. Porém, devido às constantes chuvas, não é possível dar uma data de conclusão do serviço. Veja depois do intervalo, o período de chuvas chegou. Como se prevenir das doenças comuns a este clima? Este é o assunto da nossa entrevista de hoje. E ainda falando sobre chuvas, o temporal desta noite causou prejuízos e deslizamentos de terra em alguns pontos da cidade. Não saia daí que a gente volta já já. Agora em Manaus, 11h08, a gente volta já. Estamos de volta para falar sobre o centro de Manaus. O lixo toma conta das ruas e das calçadas. Ontem, o prefeito Arthur Neto foi ao centro para discutir essa situação com camelôs e lojistas. Os repórteres Rafael Pimentel e Alexandro Pereira acompanharam essa visita. O lixo é jogado pelas pessoas em qualquer lugar. Acabou de reparar vocês jogando lixo aí, cara. Você sabe que isso é errado, né? Não, porque tem que limpar a loja, mas os pessoal vão pegar depois, o pessoal da limpeza. Mas enquanto eles não pegarem? Aí eu não sei, mas a gente jogamos aí, os pessoal foram e limparam. Com a chuva, os bueiros entopem e a água não consegue ser escoada. Animais se aproveitam da situação e aparecem com mais frequência. A urina do rato pode causar uma doença conhecida como a leptospirose. Lixo amontoado em locais inadequados, alagação e ratos. Uma união de fatores que causa riscos à saúde dos seres humanos e um sinal de que a nova secretaria vai ter muito trabalho pela frente. Debaixo de chuva, o prefeito Arthur Neto e o secretário de requalificação do centro de Manaus percorreram a Avenida Eduardo Ribeiro. Um trator ajudou a fazer o serviço de limpeza. Essa situação é insustentável, ela não pode continuar mais. Nós temos que ter a cidade limpa e temos prazo, com clareza prazo. A Copa está aí, é inconcebível e os camelôs com os quais eu falo frequentemente dizem que eles sabem mais do que ninguém que não dá para estar assim na Copa. O que me espanta é lojistas que pagam impostos, que empregam pessoas, acharem bonito jogar lixo na rua. Na reunião também estavam presentes representantes dos lojistas e dos camelôs. De acordo com o secretário da nova pasta, a prioridade são serviços emergenciais. A prioridade é a questão do lixo, sem dúvida nenhuma, a questão de desarmar aquelas pequenas armadilhas
aquelas ameaças que existem na cidade. São buracos, são bocas de lobo quebradas. A promessa foi feita. Segundo o prefeito, o centro vai se tornar um lugar digno de quem visita, mora ou trabalha na cidade. Mas é preciso criar consciência. Se até os animais sabem onde fica o lixo, alguns seres humanos bem que podiam aprender com eles. Mas o cara não quer bom não. Nós mostramos aqui em outubro e novembro uma ponte que liga os bairros Betânia e Raiz na zona sul de Manaus. Ela havia desabado devido aos temporais. Nós voltamos lá para mostrar a ponte agora reconstruída pelos próprios moradores. A Ponte do Peixe, que une Betânia e Raiz na zona sul de Manaus, é a principal passagem de pedestres dos dois bairros. No fim de novembro deste ano, a estrutura, que estava em péssimo estado de conservação, desabou por causa de um vendaval. Nesta terça-feira, retornamos ao local. Encontramos uma nova ponte que já está atendendo a população e precisa apenas de alguns ajustes. A construção de madeira foi uma iniciativa dos moradores da região. O pessoal da padaria, o pessoal do comércio, o pessoal do peixe, né? Ajudaram com um pouquinho daqui ou dali, outros doaram o esporte, o presidente do bairro Madeira, algum vereador aqui de cima ajudou com tudo. E o povo daqui de baixo se reuniram para domingo começaram a fazer 7 horas da manhã, terminou ontem, segunda-feira, por volta de 7 horas da noite. E tá aí a nossa ponte. O Nivon, que mora no bairro Raiz e precisa atravessar todos os dias pelo local com um filho de 3 anos, sofreu no período em que a ponte desabou. O Nivon, como é que estava a situação aí sem a ponte? Estava bastante precária, muito difícil a nossa locomoção, principalmente nos dias de chuva. Nós não conseguimos ter aquela segurança de descer na ponte por causa que a madeira ficava muito lisa, muito complicado. Tínhamos que pagar R$1 ali para atravessar de canoa e a subida, como você vê, ainda era pior ainda. E todos os dias eu preciso desse percurso aqui. Nossa equipe entrou em contato com a Secretaria Municipal de Obras, mas até o fechamento desta edição eles não deram retorno. As chuvas fortes na cidade fizeram ressurgir alguns problemas de deslizamento de terra. No bairro Cidade Nova, uma árvore ameaça cair no meio da rua. Um perigo iminente. A árvore de mais de 7 metros de altura está com risco de cair sobre os fios de alta tensão. O barranco que fica à beira da rua vem desabando aos poucos e com ele traz as árvores que cedem a cada chuva. Perto do local há uma escolinha de futebol, onde 80 crianças treinam diariamente. O medo do treinador é que alguma delas acabe sofrendo um acidente. A raiz já está toda de fora, e aí é perigoso cair, levar o esporte, os fios e as pessoas que estão passando, o carro, tudo que tiver aqui na rua, com certeza vai ser atingido. Se o perigo de desabamento e a curva sinuosa não faz com que os carros reduzam a velocidade, contra os vários buracos não há remédio. Quem passa por aqui precisa da atenção redobrada. Com a última enxurrada, a via ficou interditada e logo depois, vários buracos apareceram. Segundo a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, uma equipe de técnicos do Departamento de Arborização do órgão será encaminhada ainda hoje ao local. Caso seja comprovado o risco de queda, será emitida a autorização para o corte. Quanto aos buracos mostrados na reportagem, nossa equipe também entrou em contato com a Secretaria de Obras e, mais uma vez, não tivemos retorno. Moradores do bairro São Jorge estão apreensivos com o aumento do risco de desabamento das residências depois da forte chuva na tarde de ontem. O problema mais grave, segundo os moradores, está na rua Humberto de Campos. As rachaduras nas casas aumentaram. As residências já estão marcadas pelo Prosamin. Ontem começou a desabar, as pedras rolavam e a cerca que tinha de madeira foi embora, a chuva levou, a água levou, o negócio começou a tremer aqui as paredes, tá rachando, todas as paredes estão rachadas. O meu medo, entendeu, é que a minha mãe tem 79 anos. De acordo com moradores, cerca de 5 casas estão prestes a desabar. Com medo do barranco ceder, eles ligaram para a Defesa Civil e Corpo de Bombeiros, mas segundo eles, não foram atendidos. Foi solicitado isso pelo pessoal da Defesa Civil, que eu ligasse para o Corpo de Bombeiro. Fiz a ligação agora há pouco,
E eles me falaram o seguinte, que só pode vir até o local se tiver vítima. Eu falei, retornei para eles que se o brasileiro é assim, só vai fazer alguma coisa quando já aconteceu. E é isso que a gente não quer. Se cair mais uma chuva, isso vai tudo por água abaixo. Aí depois o governo vem, mas eu mandei o Prosamin. Aí já era. E o tempo? Como é que será que vai ficar nesta quinta-feira em toda a região norte? Confira no mapa. A tarde desta quinta-feira promete ser de umidade por conta do sol forte durante a manhã. À noite, previsão de chuva, segundo o Cipan, trovoadas isoladas no oeste do estado. A mínima em Manaus é de 23 graus e em Rio Branco é de 22 graus. A máxima chega aos 33 em Macapá e 29 graus em Porto Velho. Você viu aí, né? Mais chuva e esse período traz perigos para a nossa saúde. Viroses, leptospirose e hepatite estão entre as doenças mais comuns. Como se prevenir? Foi por isso que a gente convidou a diretora-presidente da Fundação de Medicina Tropical, doutora Graça Alecrim, está aqui conosco. Muito bom dia, doutora. Bom dia a você e a todos os seus telespectadores. Vamos começar falando de dengue, a mais perigosa nesse momento? Porque nós selecionamos para conversar um pouco de dengue com vocês, porque nós sabemos que essa época do ano o número de casos de dengue aumenta. Aumentam por quê? Exatamente por causa das chuvas, que nós vamos ter aquele acúmulo de água limpa da chuva naqueles vasilhames. E como nós estamos vendo na reportagem, Manaus está com muito lixo. Então, nós temos latas de cerveja, latas de refrigerante, tampa de cerveja, copo, qualquer recipiente que acumule água, ali nós vamos ter o aumento da densidade larvária. Aumentando a densidade larvária, nós vamos ter o aumento do mosquito transmissor da dengue, do vetor transmissor da dengue. Então, essa época do ano é uma época de preocupação. O número de casos de dengue pode aumentar e, se aumentar excessivamente, nós podemos ter uma epidemia, o que nós não queremos, que as autoridades não querem e que não é bom para ninguém. Então, o que nós pedimos à população? Comece a limpar suas casas, comece a verificar jarros de planta com água acumulada, caixas d'água sem tampa, esses recipientes que acumulam água em quintal, nos jardins, nas ruas, comecem a fazer a limpeza. O ano está iniciando e nada melhor do que se ter um ano limpo. Ajude a prefeitura na limpeza. A prefeitura está limpando as ruas e vocês comecem a limpar suas casas, ajudando a não jogar lixo. O lixo tem que ser posto em recipientes para ser recolhidos pelo carro coletor, para que não se tenha acúmulos de água e para não que se tenha aumento da dengue. O dengue é uma virose, como todos nós sabemos. Agora, é uma virose que pode complicar. É aquela virose que algumas pessoas podem ter com um quadro muito simples, parecendo uma gripe, mas ela pode complicar. E quando complica, nós temos que ir a um centro de saúde, a uma unidade básica de saúde, ou uma casinha da família, ou como chamam, casona da família, a uma unidade de saúde para se ter o diagnóstico. O diagnóstico é feito através de um médico, que ele faz a suspeita clínica e faz o exame laboratorial. Então, se você tiver com alguns sintomas semelhantes, tem que ir ao médico. Associado à dengue, como foi falado, nós temos as viroses das vias aéreas superiores, são as viroses respiratórias. É muito comum na época da chuva. Por quê? Diferente da dengue, ela é comum porque, como chove, muitas crianças ficam em casa. E tudo é baseado no acúmulo de lixo. Se a gente evitar acumular esse lixo, a gente evita esse monte de doença. A dengue, as viroses de vias aéreas superiores, não. E a leptospirose? A leptospirose... Deixa eu terminar um pouquinho as viroses, que as crianças vão muito nos prontos atendimentos. Então, vocês têm que ter cuidado. Existe vacina para a gripe,
na primeira infância e para os idosos. Então, vocês têm que vacinar para a gripe, porque vacinando para a gripe não é que vai deixar de ficar gripado, mas vai evitar uma pneumonia que pode levar a óbito, vai evitar uma bronquite, vai evitar uma hospitalização. Então, na época da chuva, nós temos também as vias respiratórias. E a leptospirose? Não só a leptospirose, nós temos leptospirose, nós temos as hepatites, principalmente a hepatite A, que é transmitida por via oral fecal, febre tifoide, diarreias. A leptospirose, por que que ela é mais comum? Ela é mais comum porque, como nós vimos na reportagem, que hoje, desde do primeiro jornal da TV Amazonas, está sendo colocado que os ratos estão na rua com os lixos. Isso é uma situação complicadíssima, essa situação séria de saúde pública. Por quê? As pessoas jogam lixo na rua, vêm os roedores, vêm os animais, eles urinam naquele lixo, urinam em águas que as pessoas vão tomar, vem a chuva, existe uma contaminação de recipientes de água que não tenha uma limpeza adequada. O contato também das pessoas com essa água, pé descalço. Não, pé descalço, de contato com lixo, as mãos manuseando esse lixo, tudo pode levar a se ter leptospirose. Então, outra situação para se evitar leptospirose: limpeza, recolher lixo. E se for manusear com lixo, nessa época de chuva também, existe muito transbordamento de fossas, de bueiros. Se for trabalhar nessas áreas, tem que usar botas, tem que usar luvas e, de preferência, óculos também, porque através da mucosa também se pode se ter algumas doenças. Então, a mesma prevenção para a leptospirose, a mesma prevenção para a hepatite e para a dengue também a prevenção é a limpeza. A hepatite já tem vacina, mas dengue, leptospirose não tem vacina, então é prevenir. Infelizmente o nosso tempo é curto, mas só para concluir, a gente sabe que o público específico da vacina gratuita da gripe são idosos e crianças, mas na rede particular... Na rede particular existe para qualquer faixa etária. Ok, obrigado pelas informações então, doutora Graça, seja sempre muito bem-vinda ao Amazônia TV. Nós é que agradecemos e estamos aqui para dar as explicações à população de Manaus e do estado do Amazonas. Até breve. E no próximo bloco tem as notícias do esporte. O Nacional parte amanhã para disputar a Copa São Paulo de Futebol Júnior. E você vai ver também que cada vez mais as mulheres estão marcando presença nos campos de futebol. E o detalhe, fazendo muito bonito. É daqui a pouco, a gente volta já já. Agora em Manaus, 11h26. Nosso recado vai agora para você que quer ingressar no universo da música. O Sesc Amazonas abriu inscrições para a oficina de percussão e a gente volta a falar ao vivo com a Artemisa Gadelha. Artemisa, quem ficou interessado, o que precisa fazer? Para quem gosta de música e de percussão, não pode perder essa oportunidade. O Sesc Amazonas está com as inscrições abertas para a oficina de percussão. E o melhor de tudo, a oficina é gratuita. Além disso, será ministrada pelo músico Máriozinho. Quem tiver interesse tem que ter acima de 14 anos. O curso será ministrado, relembrando, de 15 a 18 de janeiro, das 3 horas até as 5 horas da tarde. E você pode procurar o Sesc ali no centro, na rua Henrique Martins, ou pedir informações pelo telefone 21 26 9580. Relembrando, você pode fazer sua inscrição lá no Sesc do centro, na rua Henrique Martins, e pedir informações também pelo 21 26 9580. Rubens. Obrigado pelas informações, um bom trabalho para você. O prefeito Arthur Neto se reuniu com os secretários municipais para definir as primeiras ações e medidas dos 100 dias iniciais de governo. A reunião ocorreu no Palácio Rio Branco, no centro de Manaus. Arthur Neto convocou os secretários municipais para definir as ações dos primeiros 100 dias de governo. Após cerca de 1 hora, junto com os responsáveis pelas secretarias, o prefeito se pronunciou à imprensa. Em relação à falta d'água nos bairros de Manaus, ele disse que a Zona Leste deve ser a primeira região onde o problema precisa ser sanado até o fim deste ano. Porque nós queremos ganhar tempo, nós queremos colocar água nas torneiras das pessoas já neste ano de 2013, resolvendo praticamente a Zona Leste, se Deus quiser. Agora precisa que a urgência impere. E, inclusive, se isso acontecer, nós, levando em conta que o programa foi financiado pelo Ministério das Cidades,
Nós combinamos, o governador e eu, que faremos um convite ao presidente da República e ao ministro das cidades para que venham conosco inaugurar essa belíssima fase que será o fim da angústia de centenas de milhares de pessoas. Sobre o transporte coletivo, Arthur Neto se mostrou indignado com a atitude das empresas de ônibus que acionaram a justiça para conseguirem um aumento das passagens. No fundo, uma bomba de efeito retardado que estoura no nosso colo. Mas eu quero dizer que nós temos armas. O ICMS é uma, nós temos outras armas, mas não vai funcionar no seu transporte coletivo. Eu recomendaria muito a eles que não me provocassem, muito, mas muito. Eu não vou implorar nada a ninguém assim. Eu imploro para a saúde de um filho, de um amigo, mas eu vou quase que chegar a esse ponto. Não criem um problema para vocês, senhores proprietários, não criem um problema para vocês. Porque se criarem problema para a cidade, estarão criando problema para vocês, que eu vou devolver em triplo. Sabe aquela coisa, tudo que me deseja eu vou te dar em triplo. Segundo o prefeito, a prefeitura foi entregue com um déficit que pode estar em torno de 150 milhões de reais. Há um déficit financeiro, esse déficit vai ser equacionado, primeiro tem que ser auditado, para nós vermos o que de fato é fundamental e o que de fato é muito legítimo. E vamos priorizar, obviamente, o futuro. É o que eu estou dizendo a todo mundo. Nossas contas vão ser pagas religiosamente no dia marcado. Nós não vamos atrasar nenhum compromisso nosso com ninguém. O prefeito Arthur Neto ainda anunciou a intenção de vetar o aumento de cerca de 30% do salário dele próprio, do vice-prefeito e dos secretários municipais. Segundo o prefeito, que tomou posse no dia 1º, o impacto nas contas do município seria de cerca de 2,5 milhões de reais. No momento que o teto, que é o salário do prefeito é aumentado, alterado, nesse momento aqueles que tiverem a proporcionalidade estabelecida vão ficar com ela. Isso prejudicará enormemente nossa capacidade de investimento sobre a cidade. Então eu agradeço muito a gentileza da Câmara, mas eu preciso que isso seja revisto e seja revisto logo. Arthur também comentou que a empresa responsável pela reforma do Paço Municipal, que fica no centro da cidade, precisa rever a obra e que ela deve concluir até dia 24 de outubro a reformulação do mercado Adolfo Lisboa. Então, eu dei um prazo já para mim próprio, estou dando para eles, se eles querem essa empresa, muito bem, se não querem, eu troco por outra. Eles têm que acabar no dia 24 de outubro, aniversário da cidade, eu tenho que entregar o Mercadão. Então, não vamos entregar com infiltração, com sala fechada, eu vou mandar hoje abrir as salas para ver o que está faltando, parece que não tem piso, enfim, não vai ter nada disso. Eu quero entregar o Mercadão aberto, que é um dos mercados mais bonitos do mundo. E agora, notícias do esporte. O Nacional parte amanhã para disputar a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Depois de um susto, o time conseguiu as passagens. Do nublado ao azul. Um fim de ano com emoções fortes no Nacional. Em cima do laço, um corre-corre em busca de passagens aéreas para a viagem. Até que deu tudo certo. Eles estavam confiantes que a diretoria ia dar o jeito de conseguir as passagens. Acho que eles estão focados, estão comprometidos, não vai afetar não. Mas a pressão sobre o grupo não passou não. A Copa São Paulo de Futebol Júnior é a primeira competição do ano. Ano do centenário do NASA. Como é a primeira competição do ano, o centenário do clube, a diretoria com certeza vai me cobrar resultado e cabe a mim cobrar também dos atletas. Mas o grupo está focado, está bastante comprometido, temos certeza que a gente vai estrear com uma grande vitória domingo e dar resposta para essa torcida aí do Nacional e para a diretoria também. E dos 23 jogadores do grupo, alguns, quem sabe, diante de um bom desempenho, podem até ficar por São Paulo mesmo. Eu vou tentar dar o meu melhor, que se Deus me abençoar com um contrato lá ou com um empresário melhor, vou agradecer muito a Deus. Com possíveis contratações ou não, o foco é o desempenho do Nacional. Com certeza, né? A gente vem trabalhando aí para chegar forte lá, né, em São Paulo. Eu pretendo dar o meu melhor, né? Fazer o máximo para ajudar a minha equipe, ter uma boa campanha nessa primeira fase. Essa coisa de contratações aí, isso vem para depois? Isso aí é depois, né? Se eu fizer meu trabalho bem feito, eu tenho certeza que muitos vão ficar de olho, né?
O Nacional estreia na Copinha no dia 6, jogando contra o Grêmio de Osasco. No dia 9, enfrenta o Internacional. E encerrando a primeira fase da competição, dia 12, joga contra o Paulista. 100 anos de história, em busca de um título inédito. Boa sorte para eles, então. E ainda falando sobre futebol, a escolinha do Nacional tem agora novas integrantes. As mulheres estão marcando presença no futebol amazonense. Naira Santos, 14 anos. Laís Hanna, 16 anos. Camila Brandão, 13 anos. Os nomes ainda não são conhecidos, mas o amor pelo futebol é o mesmo. As novas jogadoras da categoria juvenil do Nacional estão longe do que chamamos de sexo frágil. Determinadas, treinam junto com os meninos do time e precisam dar duro para alcançar resultados. Tá vendo essa menina aí? Postura de jogadora, pé na bola e muita garra. Naira precisou enfrentar o preconceito de muitos que não acreditam que mulher pode sim jogar bola. Aos poucos, as amigas vieram junto. Desde pequeno, quando eu era pequena, eu acompanhava muito pela televisão, jogo, futebol. Não era muito ainda, era visível o futebol feminino pela televisão, como Marta. A Marta foi surgindo, aí eu comecei a me interessar muito mais. Com um amigo me falou que a escolinha aceitava a menina, eu vim, conversei com o presidente deixou, tô até aqui hoje. Camila também participa dos treinos toda semana. Para ela, a dificuldade não está nos passes e nem nos dribles. O verdadeiro desafio foi convencer o pai a deixá-la jogar. Meu pai ainda tem uma meio que sim, meio que não. Agora minha mãe foi ela que me apoiou pra vir pra cá, porque eu meio que não queria vir por vergonha e porque também eu não sei o que os outros iam falar. Aí eu não queria vir, mas aí ela pegou, ela falou, bora, lá tu vai fazer amiga, lá tem menina. Eu falei, pois é, então bora, né? Apesar de treinarem junto com os outros garotos, o trabalho com as meninas é diferenciado. A forma física, o condicionamento, as limitações não são iguais, mas nada que as impeça de praticar o esporte. Às vezes a gente quer ensinar de um jeito, elas querem correr de outro, né? A gente fala, é assim, elas não, elas querem do jeito delas, então fica muito difícil. Mas a gente tem que conciliar uma coisa com a outra e saber também que elas têm vontade, querem estar aí no meio, quer o espaço delas, né? Todo mundo quer seu espaço. A diretoria do Nacional aguarda a entrada do novo presidente para definir o destino das meninas. Por enquanto, todas recebem bolsa para treinar, mas formar um time profissional requer mais atletas, mais professores e mais estrutura. Estamos, logicamente, trabalhando para trazer outras, para aumentar, lógico, o número e termos condições, entendeu, de formar um plantel para a disputa dos campeonatos oficiais femininos. Apesar de tudo, não é a primeira vez que o Nacional tem um time feminino. O ano era 1939, quando jovens amazonenses formaram um time vitorioso de vôlei. A luta de Naira e suas amigas não é só no campo e nem só contra o preconceito. O sonho dessas meninas é poder, um dia, conquistar um espaço no futebol amazonense e fazer parte da história do Nacional Futebol Clube. E se continuarem nesse ritmo, vão conquistar esse espaço sim. 2012 foi o ano de várias conquistas para as federações desportivas olímpicas do Amazonas. O presidente da Associação das Federações fez um balanço dessas conquistas. A Associação das Federações Desportivas Olímpicas do Amazonas, a ADA, existe desde 1997 e atualmente reúne cerca de 60 federações do estado. A entidade se comportou como uma porta-voz junto ao governo estadual, municipal e federal para conseguir fomentar o esporte local. E para 2013, a ADA tem programado algumas ações para melhorar o desporto na nossa região. Esse ano de 2013, a batalha principal vai ser motivar os nossos secretários estadual e municipal para que a gente consiga fazer isso. A prefeitura lançou um Bolsa Atleta, especificamente para atletas de altíssimo nível. Só deu 10 atletas, mas a gente quer que isso amplie para os demais atletas para eles chegarem no mesmo nível desses outros. O presidente da ADA aproveitou para lembrar que, além das modalidades olímpicas, é preciso se valorizar os esportes não olímpicos, que também ocupam um lugar de destaque na sociedade. Um exemplo desse, o jiu-jitsu, os karatês que nós temos aqui, que são modalidades, o próprio futebol de areia que foi feito um evento aqui, quebrou um recorde mundial de público. Então, essas modalidades não olímpicas, elas conseguem agregar mais gente. Então, a importância que você motive essa prática saudável que também ajuda na saúde de todo mundo que pratica essas modalidades. Veja depois do intervalo, falta pouco mais de um ano para a Copa do Mundo e a população reclama das condições do terminal rodoviário. Será que tem reforma prevista? A gente já mostra. E você vai ver também, Banco de Olhos do Amazonas comemora mais de 800 transplantes realizados. Como se tornar um doador? A gente volta já já. Agora...
Falta pouco mais de um ano para a Copa do Mundo e um dos acessos do público é pelo terminal rodoviário. A população continua reclamando da falta de infraestrutura da rodoviária e aguarda melhorias com a mudança de administração. Na frente, calçamento quebrado e lixo espalhado. Quem não conhece o prédio pode ter dúvida. A fachada não traz nenhuma identificação. Essa é a rodoviária Internacional Ascar Angelim. Bonita no nome, mas cheia de problema. O que a senhora acha da estrutura da rodoviária? Tá meio péssima, tá meio ruim. Na área de embarque, Dona Raimunda improvisa para descansar. No saguão, os passageiros reclamam da limpeza. Qual o cheiro aqui nesse momento? É de urina, né? É complicado, né? Ficar respirando esse aroma, né? Os comerciantes se revezam para amenizar o problema. Às vezes colabora eu, mais outras pessoas, para a gente poder limpar, para manter limpo. E uma moça que sempre também vem para limpar. Tudo que a gente limpa, quando vai ver, tudo está no chão. É papel, é garrafa, é tudo. A segurança também é motivo de reclamação. O único guarda da rodoviária até some no escuro posto policial. Você saca dinheiro aqui? Não. Sempre com medo? Sempre, né? Porque não tá assim uma segurança bem confortável, né? De acordo com pessoas que trabalham na rodoviária, a situação ficou ainda pior a partir do último mês de outubro. Foi quando a sede da Secretaria Municipal de Transportes Urbanos saiu daqui. E eu achava que devido a esse estado, né, do Amazonas e Manaus foi escolhido para a Copa, achava que já estavam reformando ou construindo uma rodoviária nova, porque como é que vai ficar essa situação, né? Da rodoviária, esse mau cheiro, essa sujeira, né? As pessoas não é organizado, não são bancos confortáveis. Tem muita gente que vem para cá para esperar o ônibus, não tem um ambiente confortável para as pessoas ficar. O governo do estado, por meio de nota, informou que vai definir num prazo de 90 dias qual das secretarias vai ficar responsável pela administração do terminal rodoviário de Manaus. E prometeu ainda restabelecer um plano de gestão para o espaço com relação à oferta dos serviços oferecidos e às obras de recuperação e melhoria das instalações do prédio. Você já acessou o G1 Amazonas hoje? Então vamos ficar bem informados, vem aqui comigo. Um dos destaques é que um trecho da Avenida Djalma Batista, no cruzamento com a Rua Pará, na zona centro-sul de Manaus, precisou ser interditado para o tráfego de veículos na manhã de hoje e as equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Habitação foram ao local para avaliar a situação. Tem também o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, que convocou os aprovados no processo seletivo simplificado para a contratação temporária de 26 analistas ambientais. O resultado foi homologado em 20 de dezembro. A lista completa dos aprovados pode ser acessada no www.g1.com.br/Amazonas. O Banco de Óleos do Amazonas comemora 8 anos com uma expressiva marca. Foram mais de 800 transplantes realizados neste período. E nunca é demais falar sobre o gesto humano de doar. Por isso, saiba o que é preciso fazer para tornar a realidade o sonho de muita gente. A córnea é a parte anterior transparente e protetora dos olhos. Ela fica localizada na região anterior do globo ocular. Ela e o cristalino têm a função de focar a luz através da pupila para a retina, como se fosse uma lente fixa. Quando ocorre problemas na estrutura da córnea, a situação pode levar à perda da visão. Qual a principal causa para que uma pessoa necessite de uma córnea? Infelizmente, os usuários de lente de contato, que compram lente de contato colorida na rua, não têm orientação correta de como usar e acabam se contaminando de um ou dos dois olhos. As córneas doadas são mantidas nesta sala do Banco de Óleos do Amazonas, numa temperatura de 4 a 8 graus. Depois da doação, elas precisam ser transplantadas até 14 dias. O Banco de Óleos teve início em 2004. De lá para cá, mais de 1.300 córneas já foram doadas. Destas, 866 já foram aproveitadas em transplantes. Na verdade, quando a córnea é doada, nós trazemos a córnea até aqui e ela é avaliada. Então é feita uma contagem de células, é avaliado se tem alguma cicatriz, alguma suspeita de infecção e se tiver, para segurança, não é passada. Você só pode passar uma córnea
quando o tecido está perfeito, transparente, rico em células, e o sangue, né, o paciente que foi doador também tem que ser saudável, né? Ele não pode ter hepatite B, nem hepatite C, nem HIV. A diretora do Banco de Olhos explica que há mais de 300 pessoas na fila de espera. Os casos de infecções graves, com ou sem perfuração, são as urgências máximas. Os casos de acidentes, né? Então, estava trabalhando sem óculos de proteção ou sofreu um acidente de trânsito, uma perfuração, essas são as urgências máximas que a gente chama assim. Tem paciente que está aguardando na fila e que é cego de um olho só. Tá? E o outro olho está calmo, não está doloroso, mas tem uma cicatriz grande, ele precisa enxergar. Então, ele ainda espera, às vezes, uns 4, 6 meses na fila, tá? Mas ele espera sem problema, não traz transtorno para ele, porque o outro olho é bom e com o olho bom você faz tudo na vida, tira até carteira de motorista, tá? Por lei é permitido. Agora, os casos de cegueira bilateral, que não estão perfurados, mas também precisam muito, tá? Esses pacientes, eles têm prioridade. E nós ficamos por aqui, mas amanhã nós temos um encontro marcado no mesmo horário, a partir das 11 da manhã. O que é que você quer ver aqui no Amazônia TV? Ligue pra gente, dê a sua sugestão de reportagem, 3216-5551. Muito obrigado pela sua audiência, uma excelente quinta-feira e até amanhã. Vale a pena ver de novo Da Cor do Pecado, hoje, 1h30 da tarde. Assista agora Globo Esporte.